começo a ler, lembra que eu li com vocês o caso passado, a gente foi determinando, vamos fazer a mesma coisa agora, tá? A história da doença atual desse paciente de 14 anos, que ele procurou a faculdade com dor de dente. Primeiro é uma criança, entre aspas, ou um adolescente, né, se vocês quiserem assim, que ele relata que ele tem que o paciente referiu uma dor localizada na região superior direita. Então eu vou lá procurar na região superior direita. Esse é o caso que a gente fez, o caso inicial, no dia da aula inicial, que era um caso bem simples, tá? Ah, isso é simples? É, isso é simples mesmo, porque normalmente vai ter quase que todas as especialidades para vocês conseguirem montar o caso clínico no planejamento, tá certo? Então, na hora que você vê a história médica relata que ele faz uso, ele é um cardiopata, faz uso de aspirina 100 mg. Primeiro, a gente identificar o que é a aspirina. Vocês vão ter mais detalhadamente numa aula com a Malu ou comigo de hipertensão arterial e cardiopatias, identificar, todo mundo saber o que é aspirina, né? Ou ácido acetilsalicílico, né? 100 mg. É uma dose baixa, mas é isso que se dá para esses pacientes, tá? O ácido acetilsalicílico é o quê? O antiplaquetário. Tem diferença de anticoagulante para antiplaquetário. A função de um anticoagulante ela é muito mais intensa do que de um antiplaquetário, normalmente. Tá certo? Ele age sobre algumas outras fases da hemostasia do sangue. Então, isso o faz mais eficaz para não ter formação de trombo. Então, tem diferença entre um e outro. A criança só toma, ou o adolescente só toma. Achou? Super-homem. A criança só toma o ácido acetilsalicílico. Isso denota, mas fala que é um cardiopata, cardioso. Se eu, no meu consultório, eu vejo que ele é um cardiopata, eu nem penso duas vezes, porque às vezes é uma criança, às vezes dependendo do que ele está, não sabe se relatar qual é a cardiopatia que ele tem. E tem um detalhe importante, às vezes, para a gente, existe uma dificuldade muito grande de você identificar se eu preciso fazer ou não uma profilaxia antibiótica num paciente que é cardiopata, né? Então, tem cardiopatias que você vai ver que a gente não precisa fazer profilaxia antibiótica. Mas eu sei todas? Não sei mesmo. Estou confessando a vocês que eu não sei. Eu sei algumas, mas eu sei umas que são super complicadas. Chute aórtico. Chute aórtico, a gente faz profilaxia antibiótica? Ninguém sabe, na verdade faz. É uma derivação que tem lá na aorta por alguma patologia que aconteceu. Então eu tenho que fazer. Então nem sei se você acha que o paciente vai falar para você, eu tenho chute aórtico. É mais difícil. Tenho problema no coração, sou cardiopata. Tá certo? Então normalmente, nesse caso, eu faria a profilaxia antibiótica, lembra? Não é sempre na prova que você pode colocar. Mas no seu consultório, se um dia você tiver dúvida, se faz ou não faz profilaxia antibiótica, faça. Tá? É uma situação que envolve um risco muito grande do paciente. Tá? Eu mostrei que de manhã apareceu um paciente aqui com uma série de patologias, tomando 8 remédios, mais ou menos. E os meninos queriam fazer uma cirurgia e eu não deixei fazer a cirurgia mesmo porque ela teve uma reação alérgica à amoxicilina um dia antes. Ontem ela teve uma reação alérgica à amoxicilina. Teria que mudar, mas eu não deixei sem fazer profilaxia. Eles não tinham como fazer profilaxia hoje. Você não deixou por quê? Porque havia um risco muito grande dela fazer qualquer processo infeccioso, um trombo, e ela tomava um monte de remédios que não adianta entrar aqui em detalhes para vocês entenderem o processo todo. Mas eu tenho que imaginar que se esse paciente tem risco ou não. É o que eu venho falando já desde o início das aulas para vocês. Agora a função de vocês é enfrentar a profissão como sendo uma coisa muito séria, não é uma brincadeira,
entendeu? E que existem riscos no atendimento a esse paciente. E depois da pandemia, antes da pandemia já existia, depois da pandemia passou a existir muito mais, porque as pessoas ficaram mais doentes, as pessoas ficaram com mais problemas que a gente nem sabia. Tem paciente que se tornou hipertenso na pandemia, tem paciente que se tornou diabético na pandemia. Então a gente tem que entender esse paciente, saber o que a gente vai fazer com esse paciente. É aquilo que eu falo sempre. Vocês têm que lembrar sempre que qualquer paciente doente, felizmente ou infelizmente, na verdade para nós, felizmente, ele tem dente na boca. E a partir do instante que ele tem dente na boca, o profissional que mais exerce essa atividade de tratar esse paciente com dente na boca, na parte odontológica, é o dentista. Tá certo? Então tem que saber o que vai fazer. Faz a profilaxia antibiótica. Que remédio o senhor toma? Eu tomo esse, eu tomo aquele. A Malu toma alguns remédios, eu tomo alguns remédios. Quase todo mundo toma remédio. Lembra que a gente falou até na aula de urgência para vocês? Que todo mundo toma algum tipo de remédio. Eu falei até para vocês que as meninas são as que mais começam mais cedo por conta ou de uma atividade sexual, tá certo? Ou até por conta de ter alguma disfunção ginecológica importante que o médico dá como terapia ou como terapêutica para poder a menina ter alguma normalidade dentro da sua função ginecológica, tá certo? Então, começa a tomar remédio, todo mundo toma algum tipo de remédio. Esse remédio tem interferência, a gente vai falar nas aulas de terapêutica para vocês, na aula de doenças sistêmicas, que é uma coisa que a gente colocou em aula, que são os 5 As, os As que tem, que são importantes para nós. Então, toda vez que tiver uma interação medicamentosa, acaba sendo importante para nós. Então, mesmo nessa criança, eu vou adotar, tenho que saber o peso dessa criança e saber como eu faço profilaxia antibiótica numa criança. Então, eu teria que fazer profilaxia antibiótica. Ele veio com dor. E paciente com dor tem que ser tratado. Paciente com dor tem que ser tratado e já falando numa coisa que aconteceu. Uma aluna me perguntar agora, só para a gente esclarecer. Lembra de uma frase que eu falei para vocês nessa aula inicial e na aula de urgência principalmente. Toda urgência é a queixa principal. Mas nem toda a queixa principal é uma urgência. Tá certo? Então, se eu tenho um dente com uma fratura, um dente que é estético, está com uma fratura, tá certo? Isso é estético. Mas você deu na aula de urgência que é estético. Mas isso não é a queixa principal do paciente. O paciente não veio se queixando dessa classe 4, ele veio se queixando de uma dor de dente que ele está tendo. Tá certo? Então, a dor de dente é a urgência. Tá? Se ele por acaso não tem dor nenhuma e chega aqui para você, caí agora, bati a boca na maçaneta. Bati a boca na maçaneta, foi a primeira coisa que eu vi ali. Quebrou meu dente, fez uma classe 4. Ele chega para você, quebrou meu dente, fez isso aqui, tal. Isso, se ele veio se queixando disso, isso é a urgência daquele momento. Ele não tem dor. Deu para entender? Então, tudo isso vocês têm que lembrar. Vamos ler o caso e vamos ver o que a gente pode fazer. O paciente do dente 17, uma cárie profunda, teste de vitalidade positivo, com exacerbação com calor e aliviada com frio. O 16 tem uma cárie mesial oclusal, profunda, teste de vitalidade positivo, a frio a quente, com declínio relativamente rápido. Então, no 17, ele tem um teste de vitalidade positivo com exacerbação da dor com calor e aliviada com frio. Isso já denota, já vem na minha cabeça uma patologia. Isso é sinal e sintoma. Tá? Ele tem a cárie, é profunda. Tá certo? Se eu colocar isso aqui, que eu acabei de ler, com esse detalhe, teste de vitalidade com par positivo, com exacerbação da dor com calor e aliviada com frio. E eu colocar um adendo aí,
Só para vocês não se perderem. Raciocina, pensa. Sem pensar não dá para fazer prova, sem pensar não dá para atender o paciente. Na hora que eu estou olhando isso, se eu colocar, mas a cárie está longe do canal, é profunda, mas está longe do canal, não cheguei a expor quando eu tirei a cárie. Abro ainda ou não abro ainda? Não. Não está escrito isso que eu estou falando, tá? É um adendo que eu acabei de colocar no caso clínico para vocês entenderem todo o processo. Tá? Deu para entender? Não? Então, na hora que eu estou lendo, estou lá, cárie profunda, teste de vitalidade positivo, com exacerbação da dor com calor e aliviada com frio, vírgula. Mas, quando eu tirei toda a cárie, não cheguei a expor o canal. Abro ainda ou não abro ainda? Não. Lógico que abre, cacete. A polpa já está doente. Ela já está doente de uma forma que ela não tem ó. Olha só, olha só. Não, para um pouco e olha para mim. Quando eu falei isso aqui, ó, de uma cárie profunda, positivo, com exacerbação com calor e aliviada com frio, qual patologia está lá na porra da tabelinha? Pulpite irreversível. Pulpite? Irreversível. Pulpite? Irreversível. Como você não abre o dente? Não vai voltar. Não é como Jesus Cristo, lembra da minha história? Então você tem que abrir o dente. Concorda? Não importa se chegou no canal ou não chegou no canal. Se não chegou no canal, não importa, mas a polpa já foi. Carlinhos, e se eu não abrir e fizer o capeamento e perder o dente? Vai virar uma panela de pressão, vai ficar cada vez doendo mais, daqui 1, 2, 3 dias ele está com um abscesso desse tamanho na boca. Isso é só lá dentro, não está escrito no caso. Tá bom? Aí vamos continuar. O 16 tem uma cárie profunda, teste de vitalidade pulpar positiva, frio quente, com declínio relativamente rápido. O que está acontecendo? Polpa só inflamada. Tira a cárie da porra do dente e sela ali, acabou. Não está acontecendo mais nada. A polpa está te falando, ó, eu estou normal, hein? Eu estou vivo aqui. Por quê? Você fez o teste, colocou o gelado lá, doeu, eu levantei a mão, você tirou o gelado, eu abaixei a mão. Sim ou não? Pulpite reversível. Se ela é reversível, eu não preciso abrir o canal. Sim ou não? Sim. Vamos continuar. Dente 14 tem uma maiorogênese imperfeita, ou seja, envolvendo toda a face vestibular, teste de vitalidade pulpar positiva frio aqui, com declínio rápido. Como está a polpa? Saudável. Ele veio se queixando que ele tem uma melogênese imperfeita e está feio o dente 14? Então isso não é urgência. Isso faz parte do meu tratamento, mas não da urgência. Sim ou não? Dente 11, fratura classe 4, sem exposição pulpar, teste a frio a quente positivo, com declínio rápido. É a queixa principal dele? Não. Isso é tratamento. Onde eu vou tratar isso? Ou trato na fase 1, na adequação do meio, se houver cavidade, ou vou tratar lá na fase 2, na dentista, reconstruir o dente 11, fazer uma classe 4. Não, pode até colocar nos dois, porque se fala se tem cavidade ou não, está certo. Porque pode acontecer. Dente 26, cúspide médio vestibular fraturado, invadindo o espaço biológico. Então eu estou falando para vocês que ele tem a cúspide mesopalatina fraturada, que é a cúspide maior que a gente tem em todos os molares da boca, aquela cúspide que tem a ponte de esmalte oclista oblíqua, tá certo? Que ela está fraturada, está subgingival, e eu estou te falando, ó, invadir espaço biológico. Eu posso colocar assim, a nível ósseo. Se eu colocar a nível ósseo, significa para você invadir o espaço biológico. Tá certo? De 33 a 43, cálculo supra
e subgengival, você vai ter que fazer raspagem supra e subgengival, faz parte da fase 1. Tá? E dente 36, raiz residual. Esse dente 36, raiz residual, é exodontia. Ó, então, a Malu que está falando, eu vou explicar a diferença entre flutuante e residual. Residual é resíduo lixo. Flutuante também é lixo. Qual é a diferença entre as duas? A residual tem implantação óssea, implantação de alvéolo. A flutuante, o nome está falando, ela está flutuando na boca do paciente, ela está flutuando na gengiva do paciente. Com anestesia local ali, eu anestesio, isquemio o local, tiro um pedaço da raiz para lá. Isso é uma raiz flutuante. Tá bom? Bom, então agora a gente tem que estabelecer diagnóstico, porque o menino veio. Então, quais os cuidados que eu tenho que ter com esse menino, com esse paciente? Pelo que está escrito aí. A princípio, profilaxia antibiótica. Deu para entender? Não. Por quê? Porque ele é cardiopata. Tem casos, lembra o caso passado, que não podia usar anti-inflamatório não esteroidal, tinha indicação de anestésico local. Por exemplo, o anestésico local desse paciente, eu não sei qual é a porra da patologia que ele tem, da cardiopatia que ele tem, gente. O que eu uso como anestésico local para uma criança, um menino, um adolescente desse? Prinocaína com filiprecina ou MEP sem vaso. Por quê? Porque eu não sei se ele tem contraindicação a vasoconstritores adrenérgicos. A gente vai ter isso em aula. Mas lembra da aula de urgência, eu falei que tem na hipertensão, tá certo? Que tem nos diabéticos, que tem em alguns cardiopatas. Lembram disso? Tá certo? Então, os cuidados que eu tenho que ter com esse paciente é dar procaína com filiprecina ou MEP sem vaso, tá certo? Fazer profilaxia antibiótica. Carlinhos, eu tenho contraindicação com anti-inflamatório não esteroidal? A princípio não. Não fala nada. Entendeu? Não fala nada se ele tem mais alguma patologia associada à cardiopatia. Então, eu não sei. Tá certo? Tem ou não, normalmente, pelo que está escrito, não. Fiz isso, fase 1, fase preparo bucal. Primeira coisa da fase 1 chama-se. Primeira coisa da fase 1 chama-se urgência. Lembra que quando a gente deu a aula, eu não coloquei a urgência fora da fase 1, ela é dentro da fase 1. Tá certo? Urgência. Primeira coisa, identifica o dente para mim. Dente 17. Então, dente 17. Diagnóstico. Pulpite irreversível. Sintomático. Tá? Tudo bem? Tratamento. Pulpectomia? Pulpectomia, tudo bem? Sim? Sim. Pensa bem. Cabeça é feito para pensar, não é só para carregar o pescoço. Tem que pensar, por quê? Qual a idade do paciente? O dente 17 erupcionou há quanto tempo? Quanto tempo depois que completa a risogênese de um dente? 3 a 4 anos. Então, esse paciente tem risogênese incompleta. Se eu fizer a pulpectomia, não vai completar a risogênese dele. Ele não atingiu o estágio 10 de Inola de formação radicular. Tá certo?
Então, eu não posso fazer pulpectomia, eu tenho que fazer pulpotomia. Para fazer o quê? Apsigênese. Ó, às vezes vocês podem falar assim, puta sacanagem, cara, você fazer isso com a gente e tal. Se é uma criança aqui embaixo, você vai fazer a cagada de tirar toda a polpa e o paciente provavelmente vai acabar perdendo esse dente. Por quê? Porque não vai ter formação radicular. Não foi sacanagem minha, isso é caso aqui da clínica. Então eu faço pulpotomia e vou selar esse dente ali. Esse selamento, o que é a pulpotomia? Remoção da polpa coronária, tá? Da câmara coronária, tá certo? E aí, depois eu coloco o quê? Ou MTA, tá certo? Ou hidróxido de cálcio. Hoje eles gostam mais do MTA, mas serve o hidróxido de cálcio. Tem na faculdade? Não, MTA não. O hidróxido de cálcio tem. Tá? Que é o PA. Aí eu coloco lá, coloco o Infocort primeiro, coloco Infocort ou Otosporin, coloco o hidróxido de cálcio, selo o dente e fico fazendo o quê? Acompanhando a formação radicular. Acompanhe a formação radicular. O que eu tenho que ver? Eu faço acompanhamento clínico e radiográfico. Por que clínico e radiográfico? Clinicamente, para eu ver se não aparece nada de diferente, por exemplo, uma fístula. Se aparecer uma fístula, o que significa? Que a polpa necrosou, não deu certo o que eu fiz. Já estava mais contaminado. E radiográfico, para eu ver se tem toda a formação da raiz e o fechamento dessa raiz. Se não tiver esse fechamento dessa raiz, não adianta. Ele vai ficar com uma coroa, uma raiz curta. Essa raiz curta, ó, presta atenção. Analisa comigo. Num dente que já tem uma cárie profunda, que tem uma destruição, se eu tiver uma raiz curta, o que eu vou ter que... Como eu reabilito esse dente, normalmente? Com prótese. Como que eu vou colocar o prótese num dente que já está muito destruído? Eu vou ter que colocar um retentor intraradicular. Mas cacete, carinhoso, eu não tenho raiz para colocar. Aí eu acabo condenando o dente. Na verdade, quem condenou o dente foi quem fez pulpectomia no dente. Deu para entender? Aí eu vou ter que fazer a pulpotomia e apsigênese. Sim ou não? Pode passar. Só coloquei esse desenho ali, porque vocês quando fazem a prova, muitas vezes vocês não desenham um cronograma para colocar direitinho quais são os dentes. A gente já corrigiu prova que o aluno, em vez de colocar que era o dente 17, colocou 27, porque se confundiu. Então, faz o desenho, porque isso pode ajudar vocês na hora da resolução, tá? Passa, pode passar. Aí tá os cuidados com o paciente, quem quiser fotografar. Você vai estabilizar só um pimentinho. De anos, né? A gente tem que lembrar, tá também na aula de cardiopatias, é porque o uso de AINES, né, que você pode colocar para esse paciente, se ele faz uso de AS, ele já toma um antiplaquetário. O que acontece com os AINES, no efeito cascata do ácido araquidônico, vocês lembram disso? Fala que sim, mesmo que não lembre. Lembra do efeito cascata do ácido araquidônico? Onde você tem todo aquele processo cascata da cicloquinase 1, cicloquinase 2.
Lá embaixo você tem as tromboxanas. As tromboxanas são responsáveis pela hemostasia. Se você dá um ácido acetilsalicílico, o paciente está tomando um ácido acetilsalicílico e você dá um anti-inflamatório não esteroidal, ele vai sangrar muito mais. Lembra disso ou não? Não. Tá bom? A gente vai explicar melhor isso na aula de cardiopatia e hipertensão. Tá? Fase 1, dente 17. Isso está igual. Deixa assim. Está feito aí. É a resolução do caso da aula. Não, alguém mudou. Nós podemos colocar. Primeira coisa, a urgência. Você não precisa colocar um aqui, ó. Você não precisa colocar um. Só coloca urgência, identifica o dente, diagnóstico e tratamento. Tá? Segunda coisa, posso mudar? Segunda coisa que você vai fazer, adequação do meio. Em todos os dentes que tem cavidade e que tem cárie. Aqui no caso, não dá para falar para vocês que tem cavidade ou não tem cavidade. Então, quando tem cárie, ou quando tem uma lesão não cariosa com cavidade e tiver sensibilidade, você tem que fechar essa lesão. Tá? Deu para entender? Qual lesão? A vibração, erosão. O paciente relatar para você que tem sensibilidade nessa área. Tá? Planejamento periodontal, raspagem na adequação do meio. Você fecha as cavidades, raspagem supragengival 33, 43, tá certo? Lembrando, toda vez que eu tiver uma situação, vou voltar aqui no slide, ó. Essa situação que eu coloco profilaxia antibiótica, tá? Eu vou colocar sempre nas situações invasivas. Tá? Eu tenho que escrever entre parênteses, fazer profilaxia antibiótica nas situações invasivas. Tá? Tudo bem? Aí eu faço o planejamento periodontal, que é simples, raspagem subgengival 33 a 43, e no dente 26. Por que no dente 26? Porque no dente 26 a gente vai fazer uma cirurgia periodontal. Lembra que eu falei na aula passada? Quando você faz uma cirurgia periodontal, tá certo? Você tem que raspar esse dente para tirar todo o processo inflamatório que ele tem, senão a sua cirurgia vai ser um pouco mais complicada de você fazer. Vai sangrar muito mais, tá certo? Não vai ter o mesmo pós-operatório. Tá bom? Planejamento periodontal cirúrgico, que é aquele aumento de coroa clínica. Então, lembrando sempre, a cirurgia periodontal, o resultado da cirurgia é o aumento de coroa clínica. Mas a cirurgia periodontal, nesse caso, é um retalho de espessura total. Tá certo? Todo mundo entende isso ou não? Ó, sempre um retalho de espessura total com osteotomia. Todo mundo entende o que é um retalho de espessura total? Não. Não? Então, imagina o seguinte. Isso aqui é a vestibular. O dente está aqui dentro, ó. O osso, o dente está aqui dentro. Isso aqui é a vestibular e a gengiva. Essa folha é a gengiva. Retalho de espessura total. Incisão de relaxamento. Retículo maior para a área mais nutrida. Tá certo? Retalho de espessura total. Abrir o retalho. O que eu vejo aqui? Osso, tecido, osso. Carlinhos, descolei o periósteo. Descolei o periósteo. Está aqui o periósteo, a gengiva está aqui. Tá certo? Vou lá, o dente, a fratura está aqui abaixo do osso. Vou tirar o osso. Como chama-se isso?
Tá certo? Quanto que eu tiro? 2 a 3 milímetros de tecido dental, de osso para expor o tecido dental. Tudo bem? Sim? Aí depois, Carlinhos, pega a gengiva, coloca lá no lugar, sutura. Se o reposicionamento fosse aplicado. Se o reposicionamento fosse aplicado, o que eu teria que colocar aqui, como eu não pude cortar a gengiva aqui, que tinha pouca gengiva inserida, quando a gente faz reposicionamento apical, eu não pude cortar porque tinha pouco, eu pego o retalho, suturo mais abaixo. Vai dúvida aqui, cara? Acho que não. Esconde, a coisa volta Para a direção do ápice. para a direção do ápice. O retalho está indo sendo colocado em direção ao ápice. E aqui tem o quê? O dente exposto. Ah, osso exposto, cara? Não, osso não. O dente. Então, tudo aqui para eu chegar nisso eu tirei de osso? Tirei. É a minha fotomia. Dá quanto? 2 a 3 milímetros. Que é o espaço biológico. É o espaço biológico. Oi? Você tem uma ideia? Sabe quando vocês fazem isso? Quando vocês fazem isso? Quando vocês fazem cirurgia. Você faz cirurgia, quer obter, você não está conseguindo apoio para puxar essa raiz. O que você faz? Vai fazer osteotomia com a broca 700, 701 ou zequia, se você quiser, o que você faz? Tira o osso em volta dessa raiz. Osteotomia você fez, só que a finalidade é para tirar fora essa raiz. Quando você tem na pele, você está fazendo com a finalidade de expor o dente e baixar a gengiva para ela ficar exposta. Deu para entender? Então você faz. Só não faz essa cirurgia completa. É uma cirurgia periodontal, não é uma cirurgia para fazer a ortodoncia do dente. Tá? Aí você continua. Não, você vai falar. Se eu tivesse uma raiz flutuante aí, em que momento ela sairia? Porque também é uma dúvida que vocês têm. Ou fazer a raiz flutuante no planejamento cirúrgico ou na adequação do meio? Aqui, ó, na adequação. Aqui, a adequação do meio, ela tem só uma exceção, que é a raiz flutuante. Por quê? Porque aqui na adequação do meio, eu não anestesio o paciente. Tudo isso é sem anestesia. Carlinhos, ó, só presta atenção que isso é clínico que eu vou falar. E na prova também vale, mas é muito mais clínico. Se eu tenho um dente que tem cavidade aberta, eu posso fechar? Depende. Do que? Do comprometimento endodôntico. Se ele tiver comprometimento endodôntico, eu não posso fechar. Porque senão no dia seguinte está desse tamanho. Por quê? Porque eu não manipulei o canal. Ele está super contaminado. A via de drenagem está por meio externo. Então, se eu fechar isso daí, no dia seguinte o paciente está desse tamanho. Então, quando que eu vou fechar, Carlinhos? Toda vez que o dente tiver uma cavidade, eu vou fazer a remoção seletiva do tecido cariado ou escarificação. Ele, teste de vitalidade desse dente foi positivo com declínio rápido ou fugaz, tá certo? Basta eu fazer essa remoção seletiva do tecido cariado e selar o dente acabou. Qual é a função disso? É diminuir a septicidade bucal, diminuir a contaminação da boca, para aquela cárie não progredir mais. Deu para entender? Então, a única exceção que a gente anestesia é quando eu tenho uma raiz flutuante, eu dou um pique. Ah, Carlinhos, preciso colocar todo aquele aparato da cirurgia. Eu faço uma punção naquele local da raiz flutuante e removo com uma pureta de dentista. Se bobear até uma pinça você resolve. Isso é uma raiz flutuante. Ah não, ela tem implantação óssea. Não é flutuante, é residual.
Sim ou não? Não. Aqui não tem contaminação nenhuma. Só se o paciente, ela levantou um negócio, você vê como tudo tem variação. Ela levantou uma situação aqui, isso aqui é um paciente neurocardiopata. Eu tenho que fazer toda aquela paramentação e profilaxia nessa raiz flutuante? Tem. Principalmente o paciente que já teve ou é suscetível a ter endocardite infecciosa. Por quê? Hoje, profilaxia antibiótica ou mesmo endocardite infecciosa, o paciente pode ter até escovando o dente. Escova o dente, tem gengiva muito inflamada, sangra, essa contaminação vai via sangue, chega no coração dele, faz endocardite, o paciente pode não ter ou pode morrer. Deu para entender? Então, essa exceção pode ser. Tá bom? Planejamento cirúrgico, exodontia da raiz residual, e o planejamento da periodontia cirúrgica é essa daqui. Cirurgia para aumento de coroa clínica, sendo que eu vou fazer um retalho de espessura total com osteotomia mais provisório. Por que o provisório? Para manter a gengiva do local. Sim ou não? Última coisa. Planejamento endodôntico. No dente 17, faço o controle com raio-x. Tá certo? Formou a raiz, PQC, capítulo o canal e sela o dente. Vou falar mais uma vez para vocês. Vai ter gente que gente é professor, tá? Vai ter professor que talvez fale alguma coisa diferente. Eu não me importo. Vai na literatura e constata quem está certo e quem está errado. Tá? Todo dente tratado endodonticamente, ele tem que receber cobertura de cúspide. Ele tem que receber a cobertura das vídeos. Tá certo? Vestibular inferior, falatina superior. Carlinhos, e se eu só restaurar? 1 hora vai quebrar, vai fraturar. Tá bom? Ontem eu atendi um paciente, que não era meu paciente, ele é marido da minha fisioterapeuta, foi lá com o dente quebradinho. Na hora que eu vi, eu já sabia o que era. A droga é que eu não tenho mania de fotografar esses casos. Na clínica já apareceu um monte. Aí você tira um pedacinho. Tira um pedacinho, só que quando fratura o dente, você nunca vai saber aonde ele vai fraturar. Ela vai só fraturar aqui na vestibular e só aqui até a cervical. Ele não vai fraturar mais para baixo. Por quê? Porque eu quero. Na verdade, não é isso que acontece. Você não consegue controlar a fratura. O que aconteceu com o paciente? Foi feita a endo razoavelmente muito bem feita, uma restauração MOD, fraturou a cúspide mesiolingual. Aonde? Lá na furca. Conclusão do caso. Ferrou, pode falar o palavrão. Vai perder o dente e vai fazer implante. Deu para entender? Então, todo dente tratado endodonticamente, ele tem que receber a cobertura de cúspide. Todo dente tratado endodonticamente, que ele tem uma certa destruição, tá certo? Ele tem que receber retentor intraradicular de fibra de vidro e cobertura das cúspides. Vou fazer o que, Carlinhos? Overlay, overlay? Não sei. Lá você vai olhar e vai ver o coroa total. Você vai olhar e vai ver se faço uma coisa ou faço outra. Deu para entender ou não? Uma coisa, interessante você falar, a psigênese sempre vai acontecer durante o tratamento, ou a gente vai esperar mais tempo? A psigênese, depende de como está,
Você pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até ter a formação completa desse ápice. Lembra? Vocês viram o negócio da apsigênese, né? Na cabeça de vocês, já ouviram desse termo? Já tiveram isso? Não. O que forma essa raiz? Na apsigênese. O que forma essa raiz? O que forma? Oi? Odontoplastos. Na apsicação, quem que forma essa raiz? Cimentoblasto, tecido sementóide, tá? Na apsicação. Quando que é a apsicação? É quando a polpa está? Vamos, gente? Morta. Quando a polpa está morta, quando a polpa está viva, é a apsigênese. Quando a polpa está morta, é a apsicação. Vocês não tiveram essa aula. Olha, então, algum dia, algum momento. Fase reabilitadora, planejamento de dentista, restaurar os dentes. Posso fazer uma faceta no dente 14? Pode. Melhora para a menina, né? Para a menina, menino, não é que é menino, menino. Planejamento de prótese Olay, no dente 17. E no dente 36, que eu tinha uma raiz residual. Não posso colocar implante. Não posso colocar uma prótese de 3 elementos. Por que eu não posso? Porque eu vou barrar o crescimento da criança. Então eu não posso colocar. Eu tenho que colocar um mantenedor de espaço e aí ir trocando esse mantenedor de espaço. Tá? Até 18, 21 anos, depende até ele completar o crescimento ósseo, ou você faz uma radiografia de PUI para ver se ele já completou o crescimento ósseo. Tudo bem? Depois, a manutenção, que é a última fase, tem que colocar. Do que você vai fazer a manutenção? Normalmente, são os problemas que o paciente tem. Tá certo? Sim, não? No caso, acabou. Vamos fazer mais um.